Gente, cheirinho de final de semana chegando, mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais um encerramento do planejamento, certo? Então vamos lá, abram o livro de vocês na página 129. Nosso tema é o espaço urbano e juntamente iremos iniciar essa leitura, certo? Então vamos lá. Leitura, tá? Irei iniciar, né? Porque neste módulo vamos estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade e suas paisagens formadas por ruas, né? Até passei, ó, minha canetinha aqui, por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairro, tá? E aí temos duas imagens. A imagem número 1, né? Do Cláudio, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, que retrata a intensidade e a proximidade da vida urbana, com seus altos edifícios, praticamente colocados uns aos outros, mas também permite que imaginemos as ruas invisíveis, as calçadas, as pessoas que habitam na cidade, né? Então, ó, aí a primeira imagem só mostra os edifícios altos, tá? Mas também podemos imaginar as suas ruas, seus quarteirões, né? Que pode haver ali perto outros bairros, ok? E onde estão estas ruas nesta paisagem? E os quarteirões? Haveria pessoas neste lugar? E onde elas estariam? Então, a gente precisa imaginar, porque o quadro do Cláudio, ele só mostra os edifícios, tá? Mas certamente tem suas ruas, pessoas, certo? Já o quadro da Araci, que é o número 2, é possível perceber uma sucessão dos planos, indo do espaço aberto, ocupado pelas crianças, então vocês observem que tem crianças, né, brincando. Há um plano intermediário representado como uma espécie de cortina de edifícios. Nota-se que nessa pintura, como na de Cláudio, os prédios estão bem juntinhos, realçando aproximadamente das construções característica do espaço urbano moderno. No plano de fundo, há cerca de plantações. Vocês estão observando aí no quadro 2? Além de ter essa cortina de edifícios, também tem lá atrás plantações no fundo. E o mais ao fundo ainda, as montanhas e o sol. Então, observe bem as duas imagens, tá? Tanto a do Cláudio como a da Araci, certo? Então, vamos lá no troca de ideias. Estas imagens mostram paisagens de cidades. Que diferenças vocês percebem ao observá-las? Tá? Cidade, vamos lá para o próximo. As cidades brasileiras. Vamos lá, as cidades brasileiras. Me acompanha aí, tá, gente? O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escolas. Então, eu acho bem legal, ó, conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana. Já está em negrito. E agora, com suas paisagens cheias de casas, vamos sublinhar aí, passar, ó, marca texto, cheias de casa, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, praças, hospitais, até escolas, tá bom? E aí tem a primeira imagem aí, é o centro da cidade de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul em 2011. Então, você vê que tem os edifícios, pessoas circulando, veículos, lojas, né? Na zona urbana, as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nas escolas e nos hospitais. E compram o que necessitam em lojas. Você já pensou em como são as cidades brasileiras? Você já pensou como que é as cidades onde moramos no nosso Brasil, no nosso país? Embora muitas tenham características semelhantes, como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais, tá, gente? Muda. Cada uma tem sua própria paisagem. Então, observamos que estamos aqui em Arraial do Cabo, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, já mudou. As paisagens, as ruas, os edifícios, quer dizer, tá? Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe uma paisagem, tá? Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe uma paisagem. Ruas, pessoas, casas, vegetação, rios, serras, também os cheiros, os sons e os movimentos fazem parte dela, tá? Estamos aqui, então a praia, o cheiro do mar, maresia, é diferente de quem mora numa roça, né? Quem mora no sítio, que é cheiro de mato, de terra, certo? Então vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá. 131, tá? As cidades localizadas em serras, que são cheias de subidas e descidas, como Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Outras cidades são planas, como Brasília, a capital do Brasil. Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país, distante do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Há cidades muito próximas à floresta, como Manaus, no Amazonas, e cidades no meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. Então, tem aí, né, as imagens das cidades que acabamos de citar. Então, primeiro aí tem Manaus, depois tem Manarim, né? Tá aqui o mato, Manarim, essa daqui. Essa daqui é em Natal. Essa daqui é Poços de Caldas. Cuiabá e Brasília, certo? As cidades que são localizadas em serras, áreas planas, na beira-mar, interior, florestas e sertão, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima página. As cidades segundo sua formação. Assim como os bairros, as cidades também podem se formar, espontaneamente, quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constrói suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil. No entanto, algumas surgiram de formas diferentes.
tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. A maioria delas foi criada para ser a capital do seu estado. Aí tem Teresina, capital do estado do Piauí, Aracaju, capital de Sergipe, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás, e Palmas, capital do Tocantins. Essas são chamadas de cidades planejadas, tá, gente? Essas são as cidades planejadas. Vocês também podem marcar, vou marcar aqui no meu também, tá bom? As cidades planejadas, tá? Ó, a tia Débora também marcou, porque meu livro é igual ao de vocês, certo? Então, tem aí, ó, cidade de Palmas, Terezinha, as imagens, tá bom, gente? Só seguir a setinha que tá bem explicadinho aí no mapa. Já na página 133, né, vai falar assim: você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? Sim, é Brasília. Vamos marcar? É Brasília, a capital federal do Brasil. Só essa parte aí. Vocês estão vendo? Tia Débora já marcou lá. Então, vamos lá. A construção de Brasília. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção. E no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Então, observem bem esse desenho, gente. Ele tem o formato de um avião, tá? Aí do ladinho tem projeto inicial da cidade de Brasília, feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado Plano Piloto. E embaixo, tá? Tem uma imagem aí bem bonita aí de Brasília, a Catedral Metropolitana, Brasília, Distrito Federal. Bem bonita essa imagem, né? Vamos para o próximo. Nossa primeira atividade ficou meio turvo, né? Mas vocês acompanhem aí a página 134. O que caracteriza a paisagem da zona urbana? O que caracteriza, gente? A paisagem da zona urbana. Voltem um pouquinho o vídeo, pega ou vai lá no início, né, do livro para vocês relerem de novo. A número 2, observe as imagens e responda as questões. Aí tem imagem 1, 2, 3 e 4. A pergunta sim. Qual delas representa uma paisagem urbana? Observe bem cada imagem, tá, gente? E qual delas representa uma paisagem urbana? A número 2, a número 4, a número 1, a número 3. Justifique a sua resposta. A B. Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Qual título, qual tema que você daria para elas? Para essas imagens aí do número 2. A 1, 2, 3 e 4. Qual é o título, qual é o tema que vocês dariam para elas? Aí tem nossa próxima página, 135, problemas da cidade brasileira. Acompanha, tá, gente? Vamos lá. Atualmente, a maior parte da população brasileira
mora em cidades. Por que isso acontece? Entre outros motivos, esta está à busca das pessoas por melhor qualidade de vida e o fato de grande parte das cidades oferecer serviços públicos importantes para a saúde e o bem-estar da população. Porém, o rápido crescimento das cidades gerou muitos problemas. Olha essa cidade, bem lotada de carro, bem engarrafada. Olha a imagem de baixo, ponto de ônibus. Aquela aglomeração, que hoje em dia a gente não pode ficar mais em aglomeração. Mas olha aí as imagens. Então vamos lá. Grande número de veículos, a primeira imagem. Grande número de veículos aumenta a poluição atmosférica, que é causada pelos gases emitidos pelo escapamento dos carros. Então, muita quantidade de veículos contribui para a poluição, né, de gases emitidos pelo escapamento dos carros. E a número 2, aí a imagem, o ônibus é um importante meio de transporte público, mas muitas vezes não há ônibus suficiente para a população, o que causa a superlotação, certo? Então, a seguir, vamos estudar um problema comum que quase toda cidade brasileira enfrenta, né? Tem. Então, é o quê? O lixo, tá? Então, vamos para a próxima página, gente. Iremos falar um pouquinho agora sobre o lixo, na página 136, certo? Todos os objetivos que tiveram alguma utilidade e já não servem mais se transformaram em resíduos, que chamamos de lixo. Então, tudo aquilo de utilidade, que um dia, né, foi útil e hoje em dia não serve mais, nós chamamos de lixo. Podem ser restos de alimento, papéis, latas, garrafas, papel higiênico, embalagens, pilhas e etc. Vamos marcar? Aí podem ser, tá? Alimentos, papéis, latas, garrafas, papel higiênico, embalagem, pilhas e etc. Aí tem aí mais móveis e aparelhos eletrônicos velhos ou quebrados também transformam em lixo. Além das moradias, as indústrias, os restaurantes, os locais de lazer, os hospitais e os consultórios médicos e odontológicos, o comércio e a construção civil também podem produzir resíduos, né? Então, tem o lixo hospitalar, dos restaurantes tem os restos de comida, construção civil, resto de materiais de construção, né? Às vezes telha, cascalho, certo? Então, vamos lá. Tem duas imagens aí. Aí tem o lixo despejado na lateral do mercado municipal, Teresina, Piauí, 2010. Olha a quantidade de lixo, gente. E tem o lixo em rua na cidade de Curitiba, Paraná, em 2013. Então, muda o ano, né? E o município, certo? Olha a quantidade de lixo. Vamos lá. Mas para onde vai todo o resíduo que produzimos em nossas casas? Para onde que vai esses resíduos, gente? Vocês sabem? Pensem aí, para onde que vai? No dia a dia, esses objetos são colocados nas lixeiras, certo? E assim como em um passe de mágica, eles desaparecem de nossas portas. Mas os resíduos produzidos nas cidades não desaparecem simplesmente. Eles vão para os lixões e para os aterros sanitários. Aqui em Arraial nós temos um lixão, né?
ali perto das dunas, depois daquela torre ali, onde que tem a BPRV ali, tá? Que tem aquelas duas antenas como se fosse para Monte Alto. Ali tem uma entrada do lixão daqui de Arraial do Cabo, onde que leva todos esses resíduos. Então, vamos lá na próxima página. O lixão. Então, o lixão vamos marcar, o lixão é o nome que se dá à área onde os resíduos são depositados diretamente sobre o solo. Até solo, para marcar. Os restos de alimentos, ao apodrecerem, produzem um líquido mal cheiroso, realmente. Quando a comida estraga, um arroz, assim, um feijão em casa, não tem um mau cheiro? Imaginem lá no lixão, aquela quantidade de resto de comida. Olha o mau cheiro que deve ser. Então, ele produz um líquido mal cheiroso e muito poluente. Olha aí. O chorume. Olha o nome dele, o nome desse líquido. Vamos sublinhar. Um líquido mal cheiroso e muito poluente. O chorume, que é levado pelas águas das chuvas, podem contaminar. Olha só o que eles podem contaminar. Vou marcar também. Pode contaminar rios e córregos, até córregos. Podem também penetrar no solo e nas águas subterrâneas. Vamos sublinhar? Pode também penetrar no solo e nas águas subterrâneas. Até aí. Além disso, os resíduos provocam vamos sublinhar? Proliferação de ratos, baratas e moscas. E tudo isso gera doenças como, que tipo de doença, gente? Vamos marcar? A dengue e o tétano. Parou? Então, vamos voltar à nossa leitura. Apesar desses problemas, a maioria das cidades no Brasil utiliza lixões como depósito de resíduos. E aí tem um quadro. E aí vamos ver o que vocês vão fazer. Então, nessa página aí, 137, vocês irão lá atrás do nosso livro, ó. Anexo 4. Lá atrás, gente, nosso livro. Aí vai ter uma imagem onde vocês irão recortar. Gente, observe o pontilhado, tá? Para não cortar demais, estragar a imagem. E vão colar nesse espaço aqui, certo? Vocês irão colar nesse espaço aqui, tá? Essa imagem aqui do lixão, ok? E aí, a nossa atividade é até aí esta semana. Semana que vem, vamos dar procedimento à página 138, tá bom, gente? Beijo, bom final de semana.